Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Café com História, o seu podcast semanal sobre as raízes do nosso Brasil. Eu sou o Antônio Pires e hoje temos um episódio que promete ser um marco, discutindo um dos temas mais cruciais da nossa formação social, a escravidão e sua abolição. Exatamente, Antônio. Eu sou Gabriel Liberato e estou aqui para somar nessa conversa. Trouxemos duas convidadas de peso. A doutora Giovana Fernandes, historiadora especialista em Brasil, Colônia e Império, e a doutora Ana Clara Freitas, antropóloga social, renomada por seus estudos sobre as relações raciais contemporâneas. Sejam muito bem-vindas, doutoras. Obrigada, Antônio e Gabriel. É um prazer estar aqui. Boa tarde a todos. Espero contribuir para uma reflexão necessária. Doutora Giovana, vamos começar do início. A narrativa histórica tradicional muitas vezes romantiza a escravidão e a trata como um mal necessário e, depois, uma dádiva da princesa Isabel. Quais eram os fatores que os colonizadores usavam para justificar a escravidão e qual era a realidade vivida na perspectiva dos escravos? Excelente pergunta, Antônio. Do ponto de vista dos colonizadores, a justificativa principal era econômica, claro, mas mascarada por uma ideologia de superioridade racial e religiosa. Eles argumentavam que a mão de obra africana era essencial para a lavoura canavieira e depois para o café. Além disso, usavam a justificação civilizatória. Diziam que estavam salvando os africanos de suas culturas pagãs e selvagens, trazendo-os para a cristandade, mesmo que isso implicasse uma desumanização. Uma hipocrisia sem tamanho, não é? Totalmente. Agora, da perspectiva dos escravizados, a realidade era de terror, violência e completa negação de sua humanidade. Eles não eram passivos nesse processo. A narrativa que recebemos por muito tempo foi a de que a liberdade veio de cima para baixo, por bondade da coroa. Isso apaga séculos de resistência ativa. As lutas, as fugas e as manifestações foram constantes. Isso é fascinante, Giovana. Pode nos dar alguns exemplos dessas lutas e manifestações? Claro, a resistência tomava várias formas. Tivemos fugas individuais e coletivas que formaram os quilombos, o mais famoso Palmares, que durou quase um século e resistiu a inúmeras investidas militares. Mas também havia a resistência no dia a dia, a quebra de ferramentas, a simulação de doenças, os abortos como forma de não gerar mais cativos e até mesmo envenenamentos. E a organização de irmandades religiosas negras, que funcionavam como rede de apoio e articulação política. A abolição, na verdade, foi resultado dessa pressão constante vinda de baixo, somada a fatores econômicos e pressões externas, como a inglesa. Muito bem colocado, Giovana. Essa introdução histórica nos leva diretamente ao ponto que queremos abordar com a doutora Ana Clara Freitas. Ana Clara, a Giovana acabou de falar que a abolição foi fruto de luta. Mas o processo final, a Lei Áurea de 1888, foi muito criticada por ser uma abolição mal feita, sem um projeto de inserção social. Como antropóloga, quais fatores sociais, culturais e comportamentais essa má abolição acarreta nos dias atuais? A Giovana trouxe o contexto perfeito. A abolição foi um ato jurídico não social. Milhões de pessoas foram libertas formalmente, mas lançadas à própria sorte, sem terra, sem educação, sem indenização, enquanto os fazendeiros foram indenizados pelos escravos perdidos. É revoltante pensar nisso. Sim, Antônio. E isso é o mal do Brasil de hoje. Os fatores são profundos. Socialmente, criou-se uma estrutura de desigualdade racial que naturalizou a população negra na base da pirâmide social. Isso se reflete na ocupação de subempregos, na marginalização e na vulnerabilidade à violência urbana. Culturalmente, perpetuou-se o racismo estrutural. A ideia do negro como subalterno, como mão de obra barata, virou um senso comum que permeia nossa cultura, nosso mercado de trabalho e até nossos padrões estéticos. A branquitude se tornou o padrão de normalidade e privilégio. Comportamentalmente, vemos a reprodução de estigmas e preconceitos. A população negra é a principal vítima de encarceramento em massa e da letalidade policial. Essa má abolição é a raiz do nosso apartheid social velado. E, Ana Clara, você mencionou que a população negra é a mais suscetível a condições precarizadas de trabalho. A escravidão acabou legalmente, mas o trabalho análogo à escravidão ainda é uma realidade, não é?
Exatamente, Gabriel. Esse é um ponto crucial da continuidade da escravidão. A falta de organização da abolição permitiu que as estruturas da abolição permitiu que as estruturas de exploração da mão de obra permanecessem. A escravidão moderna, ou trabalho análogo à escravidão, atinge majoritariamente a população negra e parda em áreas rurais e urbanas, em oficinas de costura, na construção civil e na agricultura. A vulnerabilidade socioeconômica, herança direta daquele abandono pós-1888, é o fator que perpetua essa barbárie. A escravidão mudou de cara, mas infelizmente a raiz da exploração é a mesma. É um ciclo vicioso de exclusão, como dissemos antes. Giovana, você que é historiadora, como vê essa conexão direta do passado com o presente que a Ana descreve? A Ana Clara está absolutamente certa. A história nos mostra que a transição do trabalho escravizado para o trabalho livre não foi acompanhada de políticas de reparação ou inclusão. O Estado brasileiro optou por um projeto de branqueamento da população, incentivando a imigração europeia e excluindo o negro do acesso à cidadania plena. O racismo de hoje é a persistência do trabalho degradante, são a herança direta daquela escolha política. Incrível como tudo se conecta. Para arrumar essas ideias, propusemos o uso de 2 repertórios culturais potentes. Doutora Giovana, para sintetizar a ideia da luta e da agência dos escravizados, temos a palestra O Perigo de uma História Única, da Chimamanda Ngozi Adichie, que fala sobre a importância de contar a história a partir da perspectiva de quem viveu a opressão. Sim, o perigo de uma história única é perfeito. A palestra nos lembra que o perigo de uma história única é real. Ela nos força a ouvir as vozes silenciadas, a entender que a liberdade foi tomada com suor, sangue e organização. As falas de Chimamanda nos faz questionar a narrativa oficial e reconhecer a agência dos negros na sua própria libertação. É um complemento essencial para entender que a história não é um conto de fadas, mas um campo de batalha. E doutora Ana Clara, para concluir sua fala sobre as consequências atuais e a continuidade da exploração, a música Palmares, dos Natiruts, ela também fala de resistência, mas de uma forma que ecoa no presente, certo? Exato. Palmares é um hino atemporal. Ela evoca Zumbi e a resistência do quilombo como símbolos de dignidade e organização autônoma. A música ressalta a força da cultura negra e a busca por um lugar de direito no mundo. Ela sintetiza a ideia de que a luta continua. A letra nos faz olhar para a realidade e perceber que, se a abolição foi mal feita e a exploração continua, a resistência inspirada em Palmares permanece viva. Na busca por justiça social, igualdade racial e pelo fim do racismo estrutural que ainda nos assombra. Uau! Que aula! Que conexão! É impressionante como a arte popular e a academia se encontram para iluminar pontos cegos da nossa história. Com certeza, Antônio. Agradecemos imensamente a doutora Giovana Fernandes e a doutora Ana Clara Freitas por essa conversa tão rica e necessária. Obrigada pelo convite. Agradeço a oportunidade de debater um tema tão vital. Encerramos o episódio de hoje do Café com História. Agradecemos a audiência de todos e convidamos vocês a continuarem essa discussão em nossas redes sociais. Exatamente. Fiquem ligados. Até a próxima. Amor, olha o que fizeram com o nosso povo. Amor, esse é o sangue da nossa gente. Amor.